Olá, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Na videoaula de hoje vamos fazer então uma massagem à perna posterior, ou seja, a parte de trás da perna, e vamos então ter o objetivo de aliviar a dor nas pernas e também aliviar o cansaço. Para fazermos esta massagem vamos precisar de produtos, podemos utilizar produtos em creme, como o Fisiocreme Massage. O Fisiocreme tem arnica e pericão, calêndula e melaleuca. Este aqui tem uma maior espalhabilidade em relação a este que já vos mostrei várias vezes aqui no canal. Ou então, em alternativa, podem utilizar o Memocreme, que também é bastante bom. E ele também tem, este aqui tem menta, calêndula, arnica e arpago. São muito idênticos. Ou então, vamos para o mais básico, utilizar o óleo de amêndoas doces. E antes de irmos então para a massagem, gostava de convidar-vos a subscrever o canal, a deixar o gosto e, caso tenham alguma dúvida, podem sempre deixar aqui em baixo nos comentários. Vamos começar por aplicar então um pump de óleo de amêndoas doces. E obviamente primeiro destapar a perna do nosso cliente. O nosso cliente já está deitado de barriga para baixo, ou seja, entre cúbito ventral, e vamos então espalhar o óleo. Vou colocar a minha mão por cima da panturrilha, ou dos gastrocnêmios, e vou derramar o óleo de amêndoas doces pela perna posterior e espalhar por toda a perna. E vamos trabalhar depois a perna da parte medial e da parte lateral. Após termos aplicado a técnica de deslizamento superficial, onde espalhamos o óleo pela perna posterior do nosso cliente, vamos agora aplicar a técnica de deslizamento profundo. E vamos aplicar a manobra longitudinal, dígito-palmar, bilateral. Ou seja, vamos trabalhar desde o tornozelo até a região poplítea, com deslizamento, utilizando ambas as mãos, e as áreas de contacto são então a região digital e a região palmar. Vou começar então o deslizamento profundo digital-palmar. Vou utilizar a região digital e palmar da mão, de ambas as mãos, e vou então deslizar do tornozelo até à região poplítea. Vou com a pressão 3. E antes de tocar a região poplítea, volto com a pressão 1. Pressão 3 até a região poplítea, pressão 1 até ao tornozelo. E mais uma vez, pressão 3 e volto com a pressão 1. Após termos executado o deslizamento com a região digital e palmar, vamos agora aplicar com a região digital. Ou seja, vamos aplicar a manobra longitudinal, digital, bilateral. Vamos então utilizar a região digital de ambas as mãos, deslizar novamente com pressão 3 até à região poplítea, e com pressão 1 da região poplítea até ao tornozelo. Pressão 3, pressão 1. E novamente pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Lembrem-se de afastar a região palmar quando queremos fazer uma manobra digital. Agora vou utilizar o nó dos meus dedos, ou seja, vou aplicar uma manobra longitudinal, nodular, bilateral. E lembro sempre que o nó dos dedos que eu vou utilizar são os nós mais distais, para aplicar uma pressão mais leve. Podemos fazer o deslizamento com a região nodular em ambos os lados, medial e lateral. Vamos com a pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Vamos do tornozelo até à região poplítea, pressão 3, e voltamos com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Ou então podemos fazer ainda com uma mão individual. Podemos utilizar primeiro uma mão na parte medial, pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 1. E agora do outro lado, na parte lateral, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. Agora vou executar o deslizamento com os polegares. Vou então aplicar uma manobra longitudinal, polegar, bilateral. Agora vamos utilizar os polegares, tal como fizemos anteriormente. Podemos deslizar com ambos os polegares. Vamos até a região poplítea e voltamos com pressão 1. Pressão 3 do tornozelo até a região poplítea.
e voltamos com a pressão 1 e mais uma vez e pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Em vez de trabalharmos bilateralmente, podemos trabalhar individualmente, podemos trabalhar primeiro do lado medial, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1 e pressão 3, pressão 1. E também da parte lateral, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1 e pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Podemos também aplicar o deslizamento com os polegares agora entre os gastrocnémios. E agora trabalhar entre os gastrocnémios para podermos atingir o ciliar. Vamos com os dedos unidos, pressão 3, pressão 1. Vamos então deslizar com a pressão 3 junto ou por cima do tendão de Aquiles, ou tendão do calcâneo. Vamos entre os gastrocnémios, sempre com a pressão 3. Chegamos à região poplítea e voltamos com a pressão 1. E mais uma vez, pressão 3. Passamos entre os gastrocnémios e voltamos com a pressão 1. Agora vamos executar o amassamento com os polegares. Vou então aplicar uma manobra longitudinal, polegar bilateral. Com os polegares vamos fazer então o amassamento. Primeiro na parte medial. Devagar. E voltamos em deslizamento superficial. Amassamento com os polegares. Devagar. E voltamos em deslizamento. Amassamento. Deslizamento superficial. Agora do lado mais lateral. Amassamento. Até à região da popliteia ou poplítea. Amassamento. Deslizamento. E amassamento. E voltamos em deslizamento. Acabamos de aplicar manobras de técnica de amassamento. Vamos então agora aplicar uma manobra da técnica de torção. Vamos aplicar então a manobra longitudinal, digital, contralateral. Vamos agora fazer a torção da parte posterior e medial. Vamos torcer bem, para atingir os músculos também mais profundos e, obviamente, os superficiais também, tal como a pele e o tecido subcutâneo. Movam bem o vosso tronco e os ombros, para não terem o vosso corpo muito em tensão. Agora, para trabalhar este lado, vou então mudar de posição na marquesa e vou fazer este lado. Vamos então agora fazer a torção da parte lateral. Uma vez. Duas vezes. E 3 vezes. Aplicamos então uma manobra da técnica de torção. Vamos agora aplicar uma manobra da técnica de rolamento da pele. Vamos então aplicar a manobra transversal, digital e ipsilateral. Vou então fazer o rolamento da pele. Dependendo do número da perna, vocês vão imaginar pontos. Eu nesta perna vou imaginar 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E vou fazer de fora para dentro o rolamento. 1, 2, 3. 3 vezes no primeiro ponto. 1, 2, 3. 3 vezes no segundo ponto. 1, 2, 3. 3 vezes no terceiro ponto. E mais uma vez. 1, 2 e 3. Quase como se fosse uma aranha.
Caso vocês tenham muita dificuldade a aplicar esta técnica, lembrem sempre que não podem aplicar demasiado óleo, senão em vez de conseguirem segurar na pele, vai escorregar e não conseguem segurar a pele para executar esta manobra. Acabamos de executar uma manobra da técnica de rolamento da pele e vamos agora terminar a massagem tal como iniciamos, ou seja, com a técnica de deslizamento superficial e indicamos ao nosso cliente que terminamos a massagem. E para terminarmos então a massagem, vamos então terminar com um deslizamento superficial na perna posterior. Espero que tenham gostado do vídeo, deixado o gosto e até à próxima.